Olha, a regra dos 4%, ela é praticamente uma lenda, né? Quando o assunto é planejamento de aposentadoria, todo mundo fala dela como se fosse a fórmula mágica para a independência financeira. Mas será que essa fórmula que nasceu lá nos Estados Unidos funciona de verdade para a nossa realidade aqui no Brasil? Para quem vive e investe por aqui? Bom, é exatamente essa questão que a gente vai desvendar hoje. Pois é, essa é a grande pergunta. A pergunta de R$ 1 milhão, ou quem sabe de US$ 1 milhão, né? E olha, a resposta para ela pode mudar assim completamente o jeito que a gente encara o planejamento para o futuro aqui no Brasil. Então, bora mergulhar nesse assunto. Certo. E para a gente chegar numa resposta clara, vamos passar por alguns pontos. Primeiro, a gente vai entender qual é a promessa dessa aposentadoria, a matemática por trás da regra original, depois, claro, o desafio brasileiro. Aí a gente entra na solução em dólar, nos ajustes práticos que precisam ser feitos e, no final, qual seria a nova regra do jogo para a gente aqui. Vamos começar pelo começo. Por que essa regra ficou tão famosa afinal? É simples. A promessa dela é muito, mas muito poderosa. Ela oferece uma fórmula, um caminho claro para saber quanto é preciso juntar para poder se aposentar com tranquilidade. Parece bom demais, né? E aqui, aqui está o ponto de partida de toda a nossa conversa. É crucial entender isso. A regra não é uma lei universal da natureza, sabe? Ela tem RG, CPF, certidão de nascimento e tudo isso é americano. Ela foi criada com dados americanos, pensando em aposentados americanos. Guardar essa informação é fundamental. Então, beleza. Se a gente quer saber como adaptar, o primeiro passo é entender por que ela deu tão certo lá na casa dela. E a lógica por trás dos números, olha, é de uma simplicidade que chega a ser genial. A base de tudo isso é um estudo bem famoso, o estudo Trinity, de 1998. E assim, não foi um achismo, não foi um chute, os caras fizeram uma análise super profunda, pegaram dados de quase 70 anos do mercado americano para responder uma única pergunta: qual a taxa de retirada segura que permite que o dinheiro não acabe antes da vida? E o primeiro pilar desse estudo foi olhar para o retorno do S&P 500, que é o principal índice da Bolsa Americana, sabe? Pega as maiores empresas de lá. E o que eles viram é que, historicamente, na média, o retorno foi de uns 10% ao ano. É um número e tanto, né? Só que retorno bruto não paga as contas, né? A gente precisa tirar daí a inflação, que é aquela que come o nosso poder de compra. E lá nos Estados Unidos, nesse período todo, a inflação média ficou na casa dos 3% ao ano. E agora vem a mágica da coisa. Pega os 10% de retorno, tira os 3% de inflação e o que sobra? 7%. Esse é o retorno real. É esse o número que importa de verdade, porque é o quanto o dinheiro cresceu de fato, acima da alta dos preços. E aí que está o pulo do gato. Pensa comigo, se o patrimônio está rendendo 7% real e a regra manda tirar só 4% por ano, ainda sobram 3% ali na conta, certo? Essa gordurinha de 3% é o que faz o bolo principal continuar crescendo, mesmo tirando uma fatia todo ano. É por isso que a regra se mostrou tão segura nos estudos. Genial, né? Certo, a matemática americana fecha redondinha, a gente viu. Mas e no Brasil? Como essa conta fica? Agora a gente vai ver como essa lógica bate de frente com a nossa realidade. E adianto, é aqui que o caldo começa a engrossar. Essa tabela aqui, olha, resume o drama todo. De um lado, o cenário americano. Dólar, moeda forte, inflação baixinha, estável, risco espalhado pelo mundo. Do outro lado, o cenário brasileiro. Real, uma moeda que sobe e desce o tempo todo, uma inflação que historicamente dá sustos e um risco todo focado aqui, na nossa economia. Cara, são dois universos paralelos. Ou seja, se a gente tentar aplicar a regra dos 4% com um portfólio 100% em reais, a gente está se jogando de cabeça num trio de riscos bem perigoso. Tem a volatilidade do real, a nossa inflação que de vez em quando resolve dar um susto e, claro, os nossos ciclos políticos e econômicos que a gente conhece bem. Aquela margem de segurança de 3%, esquece, ela some no meio dessa confusão. Tá, mas e aí? É o fim do sonho? A gente joga a toalha e esquece a regra dos 4% no Brasil? Calma, não é bem assim. A solução não é jogar a regra fora. A grande sacada é mudar o foco, é pensar em onde o dinheiro está investido. E aqui está o grande clique dessa história toda. O problema não é a regra dos 4%. O problema é a nossa moeda.
É a fragilidade do real. Tentar usar essa regra com o patrimônio todo em reais é como tentar forçar uma peça de quebra-cabeça no lugar errado. Simplesmente não encaixa. Agora, quando a gente monta uma carteira dolarizada investindo lá fora, aí o jogo vira. Os principais problemas que a gente falou, eles são praticamente neutralizados. O patrimônio fica seguro numa moeda forte. De quebra, a gente se protege da desvalorização do real. E mais, passa a ter acesso aos ganhos do mercado global, não só do Brasil. De repente, a regra dos 4% volta a fazer todo sentido. Beleza, então a solução é dolarizar o patrimônio. Mas não é só sair investindo lá fora e pronto. Tem 2 ajustes bem práticos, mas que são, assim, essenciais para essa estratégia funcionar direitinho, sem dar nenhum susto no meio do caminho. São 2 passinhos. Primeiro, ter uma reserva de liquidez aqui em reais. E segundo, calcular o impacto dos impostos na hora de sacar o dinheiro. Vamos ver cada um deles com calma. Essa reserva em reais funciona como um colchão de segurança. A ideia é ter dinheiro guardado aqui para cobrir os gastos por 1 ou 2 anos. Por quê? Para não ter que vender os ativos em dólar e trazer o dinheiro para o Brasil bem na hora que o câmbio está ruim, sabe? Isso dá uma flexibilidade gigante e protege o patrimônio de uma conversão forçada. O segundo ajuste é o imposto. Não tem como fugir. Quando você tem lucro com investimentos no exterior, o leão quer a parte dele. Então, o cálculo muda. Se o objetivo é ter, por exemplo, R$ 10.000 limpinhos na mão, vai ser preciso sacar um valor bruto maior para cobrir o imposto. No exemplo aqui, com uma alíquota de 15%, seria preciso sacar quase R$ 12.000. Esse custo do imposto tem que entrar na conta, não dá para esquecer. Ok, então juntando tudo isso que a gente conversou, a ideia de dolarizar, a necessidade da reserva de liquidez e o ajuste por causa dos impostos, agora sim a gente consegue chegar num número, numa taxa de retirada adaptada para o Brasil. E o número mágico é esse aí. Em vez dos 4% originais, o mais seguro, o mais prudente para a nossa realidade é trabalhar com uma taxa um pouco menor, entre 3,5% e 3,75%. Essa pequena diferença para baixo já é o suficiente para absorver o custo do imposto e ainda colocar uma camada extra de segurança no plano. Então, no fim das contas, a conclusão é muito boa. A regra dos 4% não é proibida para brasileiros. Pelo contrário. Quando a gente aplica ela do jeito certo, com portfólio em dólar, e fazendo esses ajustes que a gente viu, ela se transforma numa das ferramentas mais poderosas e comprovadas que existem para planejar uma aposentadoria segura e tranquila. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final, né? Com esse conhecimento em mãos, a pergunta que fica para quem está planejando o futuro é a seguinte: o plano de aposentadoria que está sendo construído hoje, ele está de fato preparado para essa realidade econômica global? Porque a resposta para essa pergunta pode definir as próximas décadas de vida de muita gente.